Flávio, meu querido, seja muito bem-vindo. Boa noite, queridos amigos, queridas amigas. Eu cumprimento a Valdineide, o Aurimar, em nome de quem eu saúdo e cumprimento todos os frequentadores do Centro Espírita Discípulos de Jesus. Para mim é uma grata satisfação e uma honra imerecida poder participar com a minha descolorida bagagem e tímido repertório para contribuir de alguma forma com alguma reflexão, algum pensamento, algum raciocínio em torno do conteúdo espírita e das verdades espirituais que dimanam do Evangelho de Jesus. Quero cumprimentar a todos aqueles que se encontram acompanhando a nossa transmissão por meio aí do canal do Centro Espírita Discípulos de Jesus, o canal do YouTube. Cumprimentar, portanto, não obstante a distância geográfica, cumprimentar aos amigos que se encontram conectados conosco por meio desse raio invisível de comunicação virtual, porque o mais importante não é a proximidade física, mas a conexão afetiva, a conexão psíquica que a gente estabelece. Duas pessoas podem estar próximas fisicamente e distantes emocionalmente. Mas como o tempo é exíguo, eu vou começar já atacando, explorando a parábola, conforme foi anunciada, a parábola dos vinhateiros ou lavradores, que tem inúmeros nomes, lavradores ou vinhateiros homicidas é um dos nomes, porque, na verdade, esses nomes não foram dados aos textos originais antigos. Esses nomes das parábolas, parábola do semeador, parábola do filho pródigo, foram nomes que foram dados pelos tradutores da Bíblia. E é por isso que a gente pega uma tradução do Padre Ferreira de Almeida, ou pega da Bíblia de Jerusalém, ou pega da Bíblia do Peregrino, ou pega do Haroldo Dutra Dias, a gente às vezes vai ver nomes diferentes. Cada autor vai dar um nome, porque no texto grego mais antigo que a gente tem, que já não é original, já não é do século lá, né, do ano zero, da época contemporânea de Jesus, já é uma cópia, mas são os textos mais antigos que a gente tem, não tinham esses títulos. Então, essa parábola recebeu vários nomes ao longo dos tempos, mas antes de eu citar os nomes dela, vale a pena aqui eu considerar o seguinte, essa parábola, ela está nos 3 evangelhos sinóticos, só não está no evangelho não sinótico, que é o evangelho de João, que tem uma linguagem especial. Está, portanto, em Mateus, está em Marcos, está em Lucas. E isso é muito bacana, porque quando temos, assim, um mesmo ensinamento em vários textos do evangelho, a gente pode pegar eles e arrumá-los e compará-los. Alguns autores fizeram isso, e hoje, estudiosos, teólogos católicos e protestantes assim o fazem. Porque, às vezes, em um texto tem um detalhe lá que não tem no outro. E o outro tem outro detalhe que não tem no primeiro. E assim a gente pode complementar, entender melhor o discurso. Né? Então, nos 3 evangelhos canônicos, portanto, entre os 4, né, os 3 evangelhos sinóticos, a gente tem Mateus capítulo 21, versículo 33 a 46, Marcos capítulo 12, versículo 1 a 12, e Lucas capítulo 20, versículo 9 a 19. Genericamente, eu normalmente, quando tem assim esses 3 evangelhos, eu normalmente tenho uma inclinação, tenho uma preferência pelo de Lucas, por uma série de razões que não dá tempo aqui de a gente explorar. O de Lucas é o último evangelho, dos 3, cronologicamente, ele é o mais tardio, portanto, possivelmente Lucas já conhecia os anteriores, ou pelo menos o copista daquele evangelho que chegou a nós, como o de Lucas, tinha aos seus olhos os outros, porque parece um evangelho que já sabia dos textos de Marcos e de Mateus, mas o evangelho de Lucas tem um caráter especial, porque é influenciado pela narrativa tanto do apóstolo Paulo como da narrativa da Maria de Nazaré. Portanto, em Lucas a gente tem uma preocupação mais cronológica, mais histórica. Mateus, por exemplo, não tem nenhuma preocupação histórica. Mateus, ele arruma os textos muito mais para provar para os seus irmãos judeus que Jesus é o Messias. É o intelectual judeu que conhece a lei, o Torá, portanto escreve dentro de uma intelectualidade para apresentar Jesus como Messias. Daí Mateus, às vezes, tem os textos mais completos, porque ele pega um ensinamento que ele ouviu várias vezes de Jesus, e aí coloca tudo o que aquele ensinamento tem direito,
não apenas um momento que ele ouviu, mas ele complementa, ele agrega, ele não tem nenhuma preocupação histórica. O texto de Mateus muitas vezes tem um capítulo todo de parábolas. Não é que Jesus tirou um dia da semana só para dizer parábola, não. Ele pegou e arrumou em ordem temática aquilo, mas não foi dito daquela forma, né? Pelo menos é isso que os teólogos dizem. E o de Marcos é o texto mais simples, porque Marcos ouviu de Pedro, pescador, analfabeto, preocupado com ações, com atitudes mais assim concretas, um homem braçal, portanto, é um evangelho econômico, sucinto, focado mais nas atitudes de Jesus e bem rápido, bem econômico, né? Nesses 3 textos, vale a pena que a gente considerar que algumas coisas dessa parábola aparecem em um e não aparecem no outro. E aí a gente tem uma pista de como é essa parábola de maneira completa. Eu preciso citar que o contexto em que essa parábola aparece, especialmente quando a gente pega o evangelho de Marcos e de Lucas, a gente vai ver que essa parábola foi proferida por Jesus logo imediatamente após ele ter entrado de maneira triunfal em Jerusalém. Ou seja, Jesus entrou em Jerusalém, portanto estávamos na Páscoa judaica, ele entrou ali em Jerusalém, montado no jumento, como diz, aquele domingo de Ramos, como se fala, né? Aquele momento histórico, né? Que é de joga de ramalhetes, etc. Ele entra, e aí depois, logo depois, no Evangelho, ele faz essa parábola. Portanto, estamos na Páscoa em Jerusalém, e acontece essa parábola. Bom, gostaria de ler, eu vou utilizar aqui a Bíblia de Jerusalém, eu peço licença para ler a parábola. Em Mateus está no capítulo 21, como eu falei, e nós vamos aqui colocar a Bíblia de Jerusalém, vamos colocar o seguinte, na Bíblia de Jerusalém tem assim: escutai outra parábola. Havia um proprietário que plantou uma vinha, cercou-a com uma sebe, abriu nela um lagar e construiu uma torre. Depois disso, arrendou-a a vinhateiros e partiu para o estrangeiro. Chegado na época da colheita, enviou seus servos aos vinhateiros para receberem os seus frutos. Os vinhateiros, porém, agarraram os servos, espancaram um, mataram o outro e apedrejaram o terceiro. Enviou de novo outros servos, em maior número do que os primeiros, mas eles os trataram da mesma forma. Por fim, enviou-lhes o seu filho, imaginando: respeitarão meu filho. Os vinhateiros, porém, vendo o filho, confabularam: este é o herdeiro. Vamos, matemo-lo e apoderemo-no da sua herança. Agarrando-o, lançaram-no para fora da vinha e o mataram. Pois bem, quando vier o dono da vinha, que fará com esses vinhateiros? Responderam-lhe: certamente destruirá de maneira horrível esses infames e arrendará a vinha a outros vinhateiros, que lhe entregarão os frutos no tempo devido. Disse-lhes então Jesus: nunca leste nas Escrituras: a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular pelo Senhor? Foi feito isso e é maravilha aos nossos olhos? Por isso eu vos afirmo que o reino de Deus vos será tirado e confiado a um povo, e que vos fará produzir seus frutos. Aquele que cair sobre esta pedra ficará em pedaços, e aquele sobre quem ela cair ficará esmagado. O chefe dos sacerdotes e os fariseus, ouvindo estas parábolas, perceberam que Jesus se referia a eles. Procuraram prendê-lo, mas ficaram com medo das multidões, pois elas o consideravam profeta. A gente vai explicar aqui que essa parábola tem coisas que já estão explicadas na parábola. Nem todas as parábolas de Jesus são assim, tá? Tem parábolas de Jesus que não são assim, mas essa parábola, por exemplo, conclui dizendo que os fariseus entenderam que o recado era para ele. Portanto, o auditório... É importante que toda parábola a gente entenda quem era o auditório de Jesus. O auditório de Jesus aqui eram os fariseus, doutores da lei, mestres, portanto, do Torá, sacerdote do templo. Porque na época de Jesus, sacerdote do templo e operador do direito era uma coisa só, tá? Os poderes estavam vinculados, porque a lei era o código espiritual e era, ao mesmo tempo, ordenamento jurídico, tá? Então, Jesus está falando com essas autoridades e está dando ensinamento para elas. É importante a gente saber o público de Jesus, o interlocutor que estava ouvindo a parábola. Porque, a depender do interlocutor, a gente tem também algumas pistas. Mas é interessante porque no texto de Lucas, eu não vou ler o texto de Marcos, mas no texto de Lucas tem algumas características que vale a pena aqui mencionar, que é o seguinte: olha como está colocado no texto de Lucas. Diz assim:
E começou a contar ao povo esta parábola. Um homem plantou uma vinha, depois arrendou-a a vinhateiros e partiu para o estrangeiro por muito tempo. No tempo oportuno, enviou um servo aos vinhateiros, para que ele entregasse uma parte do fruto da vinha. Os vinhateiros, porém, o despediram sem nada, depois de o terem espancado. Enviou de novo outro servo, e a este também espancaram, insultaram e despediram sem nada. Enviou ainda um terceiro, e este igualmente feriram e o lançaram fora. Disse então o dono da vinha: que vou fazer? Vou enviar o meu filho amado. Quem sabe vão poupá-lo. Ao vê-lo, porém, os vinhateiros raciocinavam: este é o herdeiro. Matemo-lo para que a herança fique para nós. E lançando-o para fora da vinha, o mataram. Pois bem, que lhes fará o dono da vinha? Virá e destruirá esses vinhateiros e dará a vinha aos outros. Ouvindo isso, disseram: que isso não aconteça. Jesus, porém, fixando neles o olhar, aqui só existe em Lucas essa expressão, fixando neles o olhar, disse, que significa então o que está escrito: a pedra que eu os edificarei, que os edificadores tinham rejeitado, tornou-se a pedra angular. Aquele que cair sobre essa pedra se quebrará todo, e aquele sobre quem ela cair o esmagará. Os escribas e os chefes dos sacerdotes procuravam deitar a mão sobre ele naquela hora. Tinham percebido que ele contou essa parábola a respeito deles, mas ficaram com medo do povo. Bom, essa parábola, portanto, é complexa. Eu quero já adiantar dizendo que é impossível esgotá-la em poucos minutos. Aliás, é impossível esgotar a parábola, inclusive em um texto, se a gente fosse escrever um texto aqui. A parábola é muito rica, tem várias camadas, mas eu gostaria de dizer o seguinte: ela tem uma característica, algumas características gerais, que tem um caráter filosófico, que é a questão da relação do sujeito com a vida, tem uma reflexão importante sobre a vida e a ação no mundo, isso fica claro, né? Representado na metáfora da vinha, né? Tem uma lição moral importante, mas tem também um caráter profético, tem uma profecia aí, tem uma visão do futuro, né? Na verdade, são duas profecias que eu vou explicar, e tem uma dimensão que os teólogos chamam de escatológica. O que é escatológica, Flávio? Uma dimensão escatológica tem a ver com algo apocalíptico, tá? Do final dos tempos, dos sinais dos tempos, de uma mudança planetária, que também está embutida nessa parábola. Bom, o interessante é o seguinte: primeiro, no final do texto dos evangelhos, todos os evangelhos dizem que Jesus falava sobre os sacerdotes, os religiosos da época, né? Os fariseus. Então tem um recado ali, já uma pista para a gente. Como eu falei, em Lucas fala que ele fixou o olhar neles. Tá? Mateus e Marcos, não. Ele não fixa o olhar, ele já vai respondendo. Agora é interessante porque em Mateus, ele diz assim, Mateus ele está contando a parábola, ele diz assim: e ele, o dono da vinha, virá e destruirá a vinha. Tá? Então, Mateus, em Mateus, ele pergunta: o que é que fará o dono da vinha? Corrigindo, Mateus pergunta. E aí os fariseus respondem: e ele virá e destruirá a vinha. Então quem responde são os fariseus. Já em Marcos e Lucas, é Jesus quem fala: ele virá e destruirá a vinha. Mas não está esquisita essa parábola? Destruir a vinha é compatível com a ideia de um Deus bondoso, de um Deus misericordioso? Tem alguma coisa errada aí que a gente precisa entender. O que é que Jesus queria dizer com isso? Em um evangelho, ele próprio diz que o dono da vinha virá e destruirá. O outro, os fariseus diziam. Qual é a pista aqui? Jesus está falando para os fariseus um texto que os fariseus entendiam. Ele está citando, e a dica é no começo da parábola. Contou essa parábola. Ele estava contando uma parábola que já existia. E que parábola é essa? A gente vai chegar lá. Porque é uma parábola que está presente no Antigo Testamento. Jesus conta uma parábola do Antigo Testamento, só que em vez de acabar como a parábola acabou, porque a parábola que está presente no Antigo Testamento é uma parábola que acaba com a destruição da vinha. Eu vou já antecipar, eu ia contar lá para frente, mas já vou antecipar, vou mudar aqui a ordem. A parábola está em Isaías, capítulo 5, versículo 1 a 7. Nessa parábola de Isaías, olha o nome da parábola: o cântico da vinha. Nessa parábola, Isaías conta que Deus fez uma vinha, e essa vinha era a casa de Israel, só que ao plantar as uvas, não deu boas uvas, deu uvas ruins. Não deu uvas doces, deu uvas amargas.
deu uvas ácidas demais, deu uvas intragáveis. E o que é que o dono da vinha fez? Depois leiam. É porque eu não vou citar aqui, senão a gente vai perder muito tempo. Mas é Isaías, capítulo 5, versículo 1 a 7. O que é que o dono da vinha fez? Voltou e quis destruir tudo. Destruiu tudo porque não encontrou justiça ali, mas encontrou desespero e encontrou injustiça. Parêntese. A palavra justiça no Antigo Testamento, como também no Novo, não é justiça como nós entendemos não, tá? Justiça é lei. Lei é o código espiritual. Daí, Deus era o justo dos justos. Daí, alguém santo era alguém que era justo. Justiça tem a ver com espiritualidade, tá? Daí Jesus fala, bem-aventurados aqueles que sofrem perseguição por amor à justiça, tá? Então, justo é o indivíduo santo. Justiça é espiritualidade. Então, Deus volta a vinha e destrói. Jesus, na verdade, está contando essa parábola de Isaías, só que no final da parábola, ele dá um final diferente do que o Isaías deu. Então, tá na cara que Jesus está se referindo à dica de Isaías de que a vinha podia representar a casa de Israel. Para Isaías, a vinha representava a casa de Israel. O que é que isso significa? A missão espiritual daquele povo que recebeu tantos profetas. Que profetas eram esses, Flávio? Os servos que vinham e eram espancados, eram expulsos, eram jogados para fora, eram assassinados, eram os profetas. A missão espiritual daquele povo que tinha ali a vinha para quê? Para produzir frutos para onde? Para a humanidade toda, mas fracassou na missão. Isaías já tinha cantado isso. Isaías já tinha cantado essa pedra lá no Antigo Testamento. Jesus cita a parábola de Isaías, aí que a gente fica entendendo que a destruição é porque está lá no texto de Isaías, por isso que os fariseus responderam no texto de Lucas. Só que no final da parábola, Jesus dá um final melhor. Um final melhor do que aquela destruição toda. Mas por que Jesus dá um final melhor? Porque o problema não estava na vinha. A vinha não tinha problema nenhum. O problema eram os arredantários. Eram aqueles que estavam administrando a vinha. O problema não estava na vinha. A vinha não tinha problema nenhum. O problema eram os administradores, que estavam matando os servos e mais tarde matou o filho do dono da vinha. Então, isso é interessante a gente aqui colocar. É uma parábola de Isaías que Jesus melhora a parábola de Isaías. E por isso, o auditório da sua época, especialmente os fariseus que estudavam isso, estavam entendendo o que ele estava fazendo. Então, tem esse caráter, mas também tem um caráter interessante. Jesus cita uma metáfora de uma pedra angular. Na época, nas construções da época, dois muros que se encontravam e que eram construídos, tinha uma pedra no meio deles que fazia um ângulo entre os dois. Assim que também duas paredes de uma casa era construída em cima de uma pedra. Essa pedra era a base. E a pedra, que era a principal de todas as pedras angulares, era chamada pedra de esquina. Tá? E Jesus fala, citando também um texto da Escritura. Um texto da Escritura é o Salmo 118, a partir lá do versículo 16 até 18, onde ele cita um texto desse Salmo que fala de uma entrada, de uma profissão, e fala de ramos, fala de ramalhetes, fala de homenagens, fala da Páscoa judaica. Olha só, Jesus estava entrando na entrada triunfal de Jerusalém. É provável que as pessoas estavam recitando esses salmos, porque era comum na cultura judaica recitar esses salmos. Jesus entrou, então, e aí, nessa parábola, ele cita o Salmo 118. E sabe o que é interessante? Que o Salmo 118 chega em um momento e fala do Messias, que o Messias deveria ser uma pedra que seria rejeitada, mas é justamente a pedra que é a base que segura o edifício. E essa pedra seria rejeitada na sua época. Então, quando Jesus olha para os fariseus e diz assim, você não sabe o que está escrito na Escritura? Que a pedra angular de esquina, a pedra principal, básica de esquina, seria rejeitada pelos construtores, mas ela seria a base? Os fariseus ficaram escandalizados. Por quê? Porque os fariseus entenderam que Jesus estava falando que ele era o Messias esperado. Que ele era o profeta de todos os profetas, o profeta por excelência de Israel. Aquele que era aguardado há séculos. Por isso eles ficaram escandalizados e queriam matar Jesus. Porque não aceitavam que ele fosse o Messias. Não o reconheciam como tal. Interessante porque também tem algumas diferenças no texto, que é o seguinte, Marcos e Mateus cita
a Escritura. Né? Lucas não cita. Lucas já vai falando da pedra angular, sem falar que está escrito no Antigo Testamento. Mas Marcos e Mateus cita que não está escrito na Escritura que há uma pedra angular tal. Mateus e Lucas fala que quando o filho vai visitar a vinha, o filho é morto fora da vinha. Já Marcos fala que o filho chega na vinha, é jogado para fora da vinha e é assassinado para fora. Aqui para nós, no Oriente Médio, alguém que fosse assassinado na vinha contaminaria as uvas. Contaminaria as uvas. Então, isso chama atenção aqui. A parábola tem alguns nomes, amigos. A parábola tem alguns nomes. Parábola dos lavradores ou vinhateiros homicidas. Quem prefere essa parábola é Haroldo Dutra Dias, no seu Novo Testamento, a Bíblia de Jerusalém. Há a parábola dos lavradores ou vinhateiros invejosos. Alguns teólogos preferem o termo lavradores e vinhateiros invejosos. Há o nome parábola dos lavradores ou vinhateiros maus. Inclusive, autores espíritas preferem esse. Pastorino, Sabedoria do Evangelho. Caiba Schutel, Parábolas e Ensinos de Jesus. Há também a chamada parábola do nobre proprietário da vinha e do seu filho. Isso quem gosta de citar dessa forma é Kenneth Bey. Kenneth Bey é um autor que eu gosto muito. Ele tem 2 livros fantásticos. Um deles, ele fala sobre essa parábola que é Jesus pela ótica do Oriente Médio. Kenneth Bey ficou 40 anos no Oriente Médio, vivendo na região do Líbano, uma região camponesa, que era a região mais próxima daquela região que Jesus viveu, para entender os aspectos culturais. Porque a gente pega o texto do Evangelho, a gente lê o texto do Evangelho e se esquece que esse texto não foi falado no português do Brasil. Foi falado numa cultura específica. E Kenneth Bey trouxe colocações interessantes. Ele prefere o termo parábola do nobre proprietário da vinha do seu filho. Por quê? Porque ele diz que o protagonista da parábola não são os vinhateiros. O personagem principal da parábola é o dono da vinha e o seu filho. Como também ele não diz parábola do filho pródigo, porque o protagonista da parábola não é o filho pródigo. Ele prefere parábola do pai amoroso, porque o personagem principal da parábola do filho pródigo não é nem o filho pródigo, nem o filho mais velho. É o pai amoroso que recebe os filhos. Né? Então, ele prefere isso. Alonso Shekel, na Bíblia do Peregrino, aqui ela está, só para vocês olharem, a Bíblia do Peregrino, ele prefere o termo parábola dos lavradores, ou dos vinhateiros. Aliás, Alonso Shekel nem chama parábola, chama os vinhateiros. Só diz assim. Bom, mas isso pouco importa o nome. O nome a gente pode dar a cada qual, desde que a gente entenda a parábola. Como eu falei, no início do discurso, Jesus cita um texto de Isaías, que é uma parábola. A parábola de Isaías acaba de maneira dura, com o dono da vinha acabando, destruindo tudo. Mas a parábola de Jesus acaba com a surpresa. O dono da vinha, quando vê que os seus servos estavam sendo espancados e expulsos, sem receber as uvas, sem receber o produto do serviço, no Oriente Médio era comum a pessoa alugar uma terra, trabalhar naquela terra na agricultura, parte do que ele produzia era dele e parte era do dono da terra. Então havia uma divisão de lucro. O lucro que ficava com ele e o lucro que ele dava ao proprietário da terra. Era muito comum isso. Quando os servos iam receber a parte que era do proprietário, os vinhateiros, os lavradores, que eram administradores, não eram donos, mas estavam se achando donos, matavam. Eles queriam que passasse o tempo para que depois de 3 anos, conforme a legislação judaica, uso capião, eles ficassem dono da terra. Então eles expulsavam todo mundo e se preparavam para uma próxima leva. E aí, para a estranheza de quem ouvia a parábola de Jesus, porque na época, o que acontecia se isso acontecesse na época de Jesus? O proprietário mandaria um exército, ou então acionaria a justiça, porque aquilo era crime, eles iam ser presos, iam ser mortos, os proprietários. Mandava então seus servos armados ir lá e expulsar eles. Só que aí, o estranho da parábola é que o dono da vinha disse assim, e agora o que eu vou fazer? Sabe de uma? Eu vou mandar meu filho. Meu filho amado vai sozinho. Vai sem arma, vai sem proteção nenhuma, ele vai sozinho. Você consegue entender que, do ponto de vista do texto, da cultura do Oriente Médio, aquilo era super estranho? O dono de uma vinha, depois de ver os servos sendo maltratados, mandar o próprio filho, e é isso que ele fez, ele manda o próprio filho, sozinho, indo lá, correndo perigo. E diz, meu filho eles vão respeitar, afinal é meu filho, é o herdeiro. Eles vão respeitar meu filho.
E o que é que os administradores fazem? Não apenas expulsam para fora da vinha, mas matam, assassinam. Então, ali estava uma colocação super interessante. Só que aí, para a surpresa geral, Jesus pergunta aos interlocutores, e agora, o que é que o dono da vinha faz? Os próprios fariseus dizem assim, lembrando do texto de Isaías, acaba com toda a vinha. Jesus diz não. O final da parábola de Isaías, eu vou dar um final melhor, um final diferente. Eu vou dizer para você o seguinte, Deus, que é o dono da vinha, simbolicamente, o dono da vinha, não vai matar ninguém, não vai arrasar ninguém. Sabe o que vai fazer? Só vai tirar a vinha deles, porque eles não têm condição de administrar e vai dar para outros. Olha fixamente para os fariseus e diz, é isso que vai acontecer com vocês. A vinha vai ser transferida de vocês para outro povo. Para outro povo. É por isso que os fariseus ficaram enraivados e quiseram colocar a mão nele, quiseram prender Jesus. Mas não podiam, porque a população estava ali ouvindo, né? E estava simpática ao discurso de Jesus. Né? Então, interessante também é que o tratamento para... Os 2 primeiros servos são mandados embora. O terceiro, olha como há uma evolução. Os 2 primeiros são mandados embora. O primeiro é insultado. O segundo é agredido, insultado e mandado embora. O terceiro é agredido e é expulso. Ó, mandado embora é uma coisa, expulso é mais grave. Tá? E aí, quando o filho vai, o filho é morto. Parêntese. Na cultura judaica, o símbolo do vinho está associado a questões espirituais. Aliás, a gente herdou isso quando a gente fala assim nos termos populares. Mudou da água para o vinho. Porque a água era o símbolo da vida física, da vida material. Lembre o diálogo de Jesus com Nicodemos, capítulo 3 do Evangelho de João, versículo 1 a 12, né? É necessário nascer da água e do espírito. A água era o símbolo do corpo, da vida material. Enquanto a água tinha a ver com as questões físicas, o vinho tinha a ver com as questões do espírito. Então, por isso as bodas de Caná é um símbolo ali, né? As bodas de Caná. Aliás, parêntese, pegue o livro dos Espíritos, Prolegômenos, tem uma comunicação espiritual lá. E os espíritos dizem assim para Allan Kardec. Só vou ler um parágrafo. Olha o que os espíritos dizem. Porás, ou seja, você vai pôr, no cabeçalho do livro, a cepa que te desenhamos. Tem uma cepa no Prolegômenos que é uma cepa de uma parreira de uva. A cepa que te desenhamos, porque é o emblema do trabalho do Criador. Ali se acham reunidos todos os princípios materiais que melhor podem representar o corpo e o espírito. O corpo é a cepa, o espírito é a seiva. A alma ou espírito ligado à matéria é o bago. O homem quintessencia, fermentação da uva, o homem quintessencia o espírito pelo trabalho. E tu sabes que é somente pelo trabalho do corpo que o espírito adquire conhecimentos. Da água para o vinho. Esse é o símbolo. Portanto, o trabalho na vinha, tem uma outra parábola de Jesus sobre a vinha, né? A parábola da vinha. O trabalho da vinha tem a ver com o trabalho do espírito, das coisas do espírito, das questões espirituais. E aí a gente já parte para a interpretação. O que é a vinha? Como eu disse, a parábola de Jesus tem várias camadas. Tem uma camada histórica da época, mas tem uma camada eterna, espiritual para todo sempre. O que representa a vinha? A casa de Israel, segundo Isaías. Jesus também fala isso. Porque fala, vai ser tirado de vocês e vai ser dado a um outro povo. Então ele estava falando de uma missão espiritual. De um povo. Israel tinha uma missão espiritual. O Brasil tem uma missão espiritual. A França de Allan Kardec teve uma missão espiritual. Cada nação tem uma missão espiritual. Tem uma missão específica. A missão de Israel era muito importante e desde Isaías, Israel estava fracassando na missão. Essa é o ensinamento histórico da época, era o alerta que estava sendo dado à época para os judeus. E a ideia de que a vinha seria tirada deles e seria oferecida a outros, que era um horror para os judeus, para os hebreus da época, porque eles se achavam um povo eleito, se achavam um povo escolhido e achavam que Deus iria salvar apenas eles, salvar entre aspas, né? Eles iriam para a vida eterna apenas, e os não-judeus, ou os judeus que não praticavam a lei, seriam condenados.
existia, portanto, esse preconceito racial e étnico, né? Então, missão espiritual de um povo, a vinha, casa de Israel, mas o Espiritismo complementa isso, vai dizer o seguinte: se a casa de Israel era a vinha, significa dizer o trabalho espiritual de consciências que Israel tinha naquele momento. A missão espiritual de Israel. Mas, gente, missão espiritual de um povo, ou missão espiritual de uma nação, é porque a nação se movimenta sozinha? A nação é uma pessoa, é uma entidade? Ó o Brasil passando por ali, ó a Suíça. Não. A nação em si mesma são as pessoas. São as pessoas que fazem parte dela. Então, se existe uma missão espiritual de um povo, existe uma missão espiritual para com pessoas, com criaturas, com consciências, com trabalhar consciências. Então, havia também ali uma referência aos sacerdotes, aos religiosos, que é o quê? Os valores da fé, o tesouro da fé que eu recebi, o patrimônio espiritual que eu recebi, eu sou responsável por ele, inclusive por passar para as outras pessoas. O apóstolo Paulo, na Epístola de Gálatas, dizia assim: eu sou devedor de gregos e de bárbaros. Por que ele se sentia devedor? Como ele recebeu muito patrimônio, ele se achava devendo para aqueles que não tinham ainda, que não tinham aquele conhecimento, que não tinham aquela noção, que não tinham aquela consciência. Então, isso é super interessante, é super importante a gente aqui colocar. Mas a vinha, como tem várias camadas, a vinha, se são as pessoas, se são um trabalho de consciência, a vinha tem a ver com os valores do espírito que a gente pode desenvolver. Que a gente pode desenvolver. Então, gente, do ponto de vista espiritual mais profundo, com as ferramentas que o espiritismo oferece pra gente, a vinha, sabe o que é? É a reencarnação. Quando a gente reencarna, a gente entra na vinha. Só que a gente não é dono da vinha. A gente é administrador. Às vezes a gente se acha dono, mas a gente é administrador. A gente está usando a vinha. Aqueles que são expulsos da vinha são mortos, desencarnam, saem da vinha. Então, a encarnação, a reencarnação é entrar na vinha. Para quê? Para desenvolver os valores do espírito simbolizado na fruta. O fruto que dá. A fermentação da uva. E assim por diante. Então, o que é que isso quer dizer? Que a vinha, do ponto de vista interior, são os valores da nossa espiritualidade. Os administradores somos nós. E quem são os servos? Os servos são os missionários que de vez em quando vêm. Os profetas. Quem é o filho do dono da vinha? Jesus. Jesus estava falando dele mesmo. E aqui eu já adianto uma coisa que eu ia falar no final. Sabe qual é o caráter de premonição? Jesus está falando que ele ia ser morto. Ele está entrando em Jerusalém, ele conta essa parábola, ele está dizendo aos fariseus que o filho da vinha ia ser assassinado, ia ser morto. Por quem? Por quem? Por aqueles que se achavam donos da vinha, mas não eram. Jesus está falando: olha, fariseus, vocês se acham donos, mas não são. Todo o poder terrestre é temporário. O poder eterno é o poder do Espírito. Em uma linguagem espiritual, de acordo com Emmanuel, por Chico Xavier, eu podia dizer assim, o seguinte: é como se Jesus falasse: vocês estão mandando em Israel materialmente, mas eu sou o governador espiritual do planeta. Vocês mandam fisicamente, mas eu tenho o domínio espiritual do planeta. Eu vou morrer, eu vou sair da vinha. Mas quem vai dominar a vinha serei eu. Porque os valores do espírito são eternos e os valores da matéria são temporários. Os valores da matéria têm prazo de validade. É isso que Jesus estava dizendo. Mas não apenas isso. Ele estava dizendo de um outro povo que assumia a missão de Israel, ou seja, a mensagem cristã ia sair de Israel e ia ser absorvida a povos pagãos, a povos não judeus, que teriam inclusive a tarefa de expandir o cristianismo da forma dele, né? Do jeito dele, e que mais tarde Jesus viria, aí tem um caráter escatológico, né? O filho do homem, quando voltar, né? E encontrará a vinha, e essa vinha será passada para outros. E o próprio dono da vinha será proprietário dessa vinha, tomará para si. Está falando aí de uma regeneração planetária, de uma modificação planetária, porque aqueles que se sentiam donos da vinha, isso é, aqueles que seriam mais tarde o representante da religião, o sacerdote de todos os tempos,
não souberam se conduzir bem. Portanto, tem um caráter também premonitório, um caráter apocalíptico, no sentido de prever o futuro, não apenas a morte dele, mas também a renovação do planeta. E é interessante porque ele fala também de perder uma missão. Uma missão. Ó, se eu tenho uma missão aqui na Terra, eu posso perder ela. Se eu sou um palestrante espírita que me conduzo mal, o mundo espiritual pode acionar a minha desencarnação e eu volto. Ou pode fazer eu ter uma parada cardíaca, um infarto, um AVC, eu fico na cama, refletindo. A qualquer momento, o fio da vida física pode se romper. Eu tenho uma função de sacerdote, mas em qualquer momento, essa missão, essa função, eu posso perder ela. Porque eu posso ser chamado, ou eu posso ficar impossibilitado de exercê-la, e outro vai me substituir. Eu me lembro que Allan Kardec, missionário de alto nível, dialoga com o espírito de verdade em obras póstumas, tá lá o diálogo de Kardec, e o espírito de verdade fala sobre a missão de Kardec, fala que o mundo espiritual vai protegê-lo, fala de toda a assistência no mundo espiritual, mas chega um momento e diz assim, Kardec diz assim, e se eu falhar, o espírito de verdade diz assim, Deus não concentra toda a sua obra na cabeça de um homem. Se você falhar, outro te substituirá. Haverá outros do mesmo nível que você que te substituirá. Mas se você não falhar e levar adiante, conseguir o sucesso, você vai se sentir muito bem com você mesmo e vai gozar de grandes méritos. Moral da história, se você não fizer, meu filho, outro faz. Mas se você conseguir fazer, vai ser bom para você e não para Deus. Porque Deus não concentra a sua obra apenas em uma pessoa. Deus tem vários recursos. Então, outro te substituirá. Porque é isso. A gente pode perder a reencarnação. O que é perder a reencarnação? Sair da vinha. Na obra de Ivone do Amaral Pereira, especialmente a sua trilogia, a trilogia dos 3 romances dela, né? Nas Oragens do Pecado, Cavaleiro de Nomier, O Drama da Bretanha, que são reencarnações da própria médium Ivone. Na última obra dessa trilogia, O Drama da Bretanha, sabe o que acontece com ela? E eu vou dar spoiler. Vou fazer que nem Silvio Santos. Ela opta pelo suicídio. No Drama da Bretanha, ela acaba optando pelo suicídio. Se joga num rio e se afoga na Bretanha, região da França, e desencarna de maneira dolorosa, grávida, inclusive. Desencarna. Chega no mundo espiritual arrependida, e sabe o que acontece? Toda aquela família que ela teve, família que não era apenas família material, era família espiritual. Charles, o seu guia espiritual, era seu irmão mais velho, que orientava espiritualmente dela, e ela perdeu essa chance. Perdeu essa chance. Chega no mundo espiritual, ela não tinha mérito para reencarnar mais junto da família. Ela disse, eu como suicida fiquei clandestina de mim mesmo, deslocada no mundo espiritual e tive que reencarnar. Minha família espiritual reencarnou e eu reencarnei longe deles. E reencarna como uma cigana espanhola em Sevilha e em Madrid, que baila e que mais tarde, por ser órfã muito cedo, pequena, dançarina, órfã de mãe e de pai, pobre, miserável, acaba se tornando uma prostituta de Madrid. Esse conto está narrado por Charles em uma outra obra sua. Eu me refiro aqui ao último capítulo da obra Sublimação, capítulo chamado Nina, né? Porque Nina Vidigal era a própria Ivone reencarnada, onde ela resgata o suicídio numa vida difícil, deslocada, sem ninguém que compreende ela, passando fome, passando necessidade, mais tarde larga a prostituição, vive uma vida muito difícil e recupera-se do suicídio deslocada. Ou seja, o suicídio dela fez ela se afastar da família espiritual dela, que ela não valorizou quando estava com eles. Olha só, valores transitórios da Terra. A parábola fala dos valores transitórios que vão morrer. E é interessante que a parábola fala assim, chegará um momento em que a vinha será retirada deles e será colocada na mão de outros. Ou seja, tem um caráter também de evolução histórica, de uma dimensão evolutiva. O que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte, gente, aquilo que é verdade, mais cedo ou mais tarde vai se confirmar. Eu me lembro da obra Paulo Estevão, quando Gamaliel, o doutor da lei, que era professor de Saulo de Tarso, Gamaliel diz assim para Saulo. Saulo estava chateado com o cristianismo, perseguindo os cristãos, açoitando, prendendo. Gamaliel diz assim, Saulo, eu visitei eles, parece ser homens bons, mas não convencia. Até que Gamaliel diz assim, Saulo, se esses homens forem de Deus, estiverem com Deus, não adianta a gente fazer nada contra eles, que eles permanecerão e sobreviverão. Mas se eles não forem de Deus,
não precisa a gente fazer nada contra eles, porque esse movimento vai morrer. Se não for de Deus, vai se acabar. Mas se for de Deus, vai permanecer. Olha só, essa é a ideia da parábola, quando fala que a vinha vai para as mãos corretas. Mais cedo ou mais tarde vai chegar lá. Né? Então, isso é interessante porque fala dos valores da fé, da responsabilidade que a gente tem em relação à religião, à espiritualidade, né? A questão espiritual aqui é super interessante, né? Valores, portanto, espirituais importantes, né? Que é chamado no Evangelho de Jesus de os pecados contra o Espírito Santo, né? Se fala sobre isso, os pecados contra o Espírito Santo, que é essa ideia de que tem valores espirituais super importantes, que a gente tem mais responsabilidade. Tem uma obra de Irmão X, por Chico Xavier, que fala sobre a questão de Kardec desdobrar, sair do corpo, fora da matéria, ele vê alguns espíritos gemendo em uma região e pergunta ao espírito de verdade, quem são? São os bárbaros? São os imperadores romanos? São aqueles que desencadearam horror? Átila, Gengis Khan, Alarico, Calígula, Nero? E o espírito de verdade não. São os cristãos e aqueles que tiveram as verdades espirituais todas as épocas com eles e fizeram mal, prejudicaram pessoas. Para esses, a reencarnação é sempre mais difícil. Eu me lembro que Chico Xavier disse que Arnaldo Rocha comentou que um amigo de Chico, muito próximo a ele, se desvencilhou e foi viver uma outra vida, uma vida materialista, uma vida mundana. Veja bem, você ter a oportunidade de conviver com aquela antena, aquela fonte espiritual de luz que é Chico Xavier, e preferir se divorciar e depois viver uma vida materialista, é um mau negócio. E Chico disse, Emmanuel me disse que esse nosso irmão não vai ter uma outra oportunidade igual a essa nos próximos 1000 anos. 1000 anos. Porque, gente, na próxima encarnação, eu não tenho certeza se eu vou reencarnar no Brasil e ser espírita. Eu posso reencarnar no Talibã, no Afeganistão, que está na moda agora. Eu posso reencarnar no Iraque. Eu posso reencarnar no Oriente Médio, na Síria. Então, a outra oportunidade a gente não sabe se a gente não souber aproveitar. Então, já caminhando para a conclusão, eu gostaria de dizer que essa parábola tem muito mais riqueza, mas a gente tem um tempo exíguo para dar conta dessa parábola. Na Irmã Sheila, a gente tem um estudo aprofundado do Evangelho de 1h30, 2 horas para examinar cada parábola. Mas eu quero concluir só com uma curiosidade aqui linguística que os autores Kenneth Bey e Alonso Sheik, eu chamo a atenção, é o seguinte. Quando Jesus fala sobre a pedra angular, ele fala uma coisa super interessante. Ele fala que a pedra angular que foi rejeitada será aquela que será a grande construtora e a base do mundo, né? A palavra em grego, pedra, significa... a palavra pedra em grego é bem. E a palavra filho em grego no texto é bem. Daí, Jesus, bem José. Simão, bem Jonas, filho de Jonas, né? E assim por diante. Então, o filho é bem. A pedra é bem. O que significa dizer que Jesus está fazendo um trocadilho, né? O texto do Evangelho faz um trocadilho ali duplo. Está dizendo que a é bem, pedra, que foi rejeitada, é o bem, filho da parábola. O filho da parábola que foi rejeitado, o bem, é bem, pedra, que foi rejeitada. Portanto, um trocadilho poético ali no texto do Evangelho, que fala de frutos espirituais, que fala de evolução espiritual e que fala de oportunidade de a gente trabalhar na vinha para transformar o nosso terreno em frutos que produza espiritualidade para nós e ao nosso redor. Mais ou menos isso. Flávio, querido, realmente uma parábola riquíssima, né? Teríamos que ter mais tempo para a gente poder ouvir você falar mais sobre ela. Mas tudo que você nos trouxe, essas informações, com certeza nos deixou com a vontade de ir buscar mais conhecimento, porque ela é riquíssima. Essa parábola é riquíssima. E desde já nós agradecemos a você por nos trazer essas informações, nos alertando como nós deveremos nos perceber nessa vinha. Porque todos nós agora nos encontramos na vinha, né, Flávio? Nos encontramos na vinha. Então, que cada um se perceba nela e como está se conduzindo.
Então, nós gostaríamos de te pedir para que você fizesse a prece de encerramento para a gente fechar o nosso trabalho. Amigo e mestre Jesus, agradecemos, Senhor, as bênçãos dos teus ensinos. Ajuda-nos a converter todo esse conteúdo do teu evangelho em vida interior, em experiência cotidiana e em bálsamo para nós próprios e para o nosso próximo. Num momento tão tenso, tão em crise e com tantos desafios que estamos vivenciando, ajuda-nos a aproveitar a oportunidade, porque para o Espírito a oportunidade mais bendita é aquela na qual ele é testado. E se somos testados, podemos avançar. É no teste dos valores que a gente amadurece mais virtudes. E bem-aventurado aquele que aproveita a oportunidade para aproveitar os testes. Todos nós estamos sendo testados. Ajuda-nos, Senhor, com tantos apelos hoje tecnológicos, tantos apelos de notificações, de redes sociais, a evitar focar na vida alheia e concentrar naquilo que nós estamos fazendo e não naquilo que os outros fazem, para que não percamos a conexão conosco mesmos. E abençoa a nossa noite, ajudando-nos a preservar a vibração espiritual superior dos espíritos que nos acompanham. Sede, portanto, conosco, hoje e sempre, que assim seja. Que assim seja, e como nós já falamos, Flávio, é aquela provocação natural. Como precisamos estudar, como precisamos nos permitir conhecer um pouco mais, para que a gente faça essa conversão que tu colocaste na prece, converter os ensinamentos em vida, e que nós possamos enxergar, compreender, refletir. O que é que nós estamos fazendo? Né? Nós e não outro. A palestra ela é de um tom de riqueza, a doutrinária, de fato, ela chega a nós, no nosso íntimo, na nossa intimidade, para dizer assim, como precisamos sentar, estudar, ouvir o que o Cristo nos ensinou. Gratidão pela sua presença conosco, pela riqueza das tuas palavras, dos teus ensinamentos, para todos nós que estamos aqui agora e para os outros que assistirão mais tarde. Muito obrigada. E desde já agradecemos a você que está aí conosco, participando sempre do canal do Centro Espírita Discípulos de Jesus. Não esquece que quarta-feira, às 19 horas, estamos eu e Aurimar no Café com o Evangelho. E no próximo sábado também nos encontramos. A todos vocês, uma excelente semana e fiquemos em paz. Beijo enorme e até sábado, se Deus nos permitir.